Eita, tem café mesmo, né? Olha a qualidade agora, tu sai daqui. Hoje a aula vai até às 11 da noite, fácil. Vai sobrar pra você. Ah, é, esse café pra mim, não é pra vocês não. Porque será que acabou muito rápido? Vamos lá então? Vocês têm alguma dúvida em especial? Gente, eu vou fazer aquela recapitulação geral, tal. Mas nessa recapitulação, vocês querem que eu pegue alguma coisa particular disso? Da esterilização. Claro, claro. Claro. Tá certo. Algo mais? Além da esterilização? Vamos lá? Então veja. O que no caso? Antes de começar a escrever, veja, eu estava comentando com vocês, desde o primeiro dia, é o que a gente tem na ontologia do Carlos é uma concepção ontológica rigorosamente materialista. O que significa isso? Significa que a única coisa que existe é matéria. O que existe é matéria. Não tem nada que não seja matéria. A concepção materialista é aquela concepção que diz que só existe matéria. Por causa disso que é o materialismo. A concepção que diz que existe matéria e existe espírito, que tem essa dualidade ontológica, não é materialista, é idealista, tá certo? Ou religiosa, mas materialista não é. A concepção materialista, ela afirma com todas as letras e demonstra tudo que existe é matéria e a única coisa que existe é a matéria em movimento. Então, o que isso significa? Certo? Significa que se a gente pegar o desenvolvimento do universo, a gente vai ver que toda a história do desenvolvimento do universo, desde a origem da forma atual do universo, provavelmente é o Big Bang, até os dias de hoje, a gente tem um processo de desenvolvimento da matéria inorgânica que faz com que a matéria inorgânica vá das suas formas mais simples às suas formas mais complexas. Lembra? Sai do plasma, que não tinha nem separação entre energia e matéria ainda, e você acaba tendo os átomos mais complexos, as moléculas mais complexas, as formações da matéria inorgânica mais complexa, certo? Neste processo de desenvolvimento, a matéria inorgânica se desenvolve a tal ponto que você começa a ter alguns átomos que, arrumados de uma determinada maneira, começam a ter uma qualidade que a matéria inorgânica não tinha antes. Diferente dos processos químicos e físicos da matéria inorgânica, a gente passa a ter agora, nestes átomos, arrumados de uma determinada forma, você passa a ter uma qualidade nova. Eles começam a reproduzir a si próprios. Aquela combinação de átomos acaba fazendo uma outra combinação de átomos igualzinho. Surge a reprodução do mesmo, surge a reprodução biológica. Então, o desenvolvimento da matéria inorgânica chega num determinado momento que eu tenho o aparecimento da matéria orgânica. A matéria orgânica nada mais é do que os átomos da matéria inorgânica organizados de uma nova forma. Tudo que a gente tem dentro dos processos biológicos, tudo que a gente tem na esfera da vida, todos os componentes materiais, todos, rigorosamente todos, são idênticos à da matéria inorgânica. O carbono é carbono, o oxigênio, a água é água, o hidrogênio, o zinco, o potássio, tá certo? Vem da matéria inorgânica. A vida nada mais é do que a matéria inorgânica organizada com um patamar superior. Por que a organização de uma nova forma da matéria inorgânica produz algo que não existia
dia a vida, que a totalidade é mais do que a soma das partes. Lembra aqui que a gente estudou? Que a totalidade é, né? Vamos imaginar que seja uma totalidade composta de 3 partes. A totalidade é cada uma das partes que a compõem, mais as inter-relações entre as partes. Portanto, na totalidade eu tenho mais do que as partes. Na totalidade eu tenho uma qualidade que na maior parte das vezes eu não vou encontrar nas suas partes singulares. O resultado disso, veja, é que se eu tenho, né, lembra aquele exemplo que eu estava dando, você tem hidrogênio e tem oxigênio, são 2 gases. Se você arruma esses 2 gases com uma molécula, H2O, dá água. As propriedades da água não tem nada a ver com as propriedades do hidrogênio e oxigênio separados. Enquanto totalidade, eles têm uma qualidade superior e diferente do que cada um dos seus elementos tomados isoladamente. Com a vida acontece a mesma coisa. Você reorganiza cadeias de carbono, cadeias de hidrogênio, cadeias que vão dar os polipeptídeos, quem estudou, né? Quem sabe vestibular há pouco tempo vai lembrar disso, né? Que vai dar nos peptídeos e nos polipeptídeos, que são as moléculas básicas da vida. E nada mais é do que a matéria orgânica e inorgânica organizada de uma forma posterior, de uma forma superior. Ora, uma vez surgida a matéria orgânica, ela vai ter um processo de desenvolvimento que é também do simples ao complexo. A gente sai das formas mais simples da vida e a gente evolui para as formas mais complexas da vida. E uma coisa que caracteriza a esfera orgânica, né, que caracteriza a reprodução biológica, é que todo ser vivo tem que transformar o seu entorno, tem que transformar o seu ambiente em alimento, energia, etc., para ser capaz de sobreviver. Todo ser vivo. Independente de ser micróbio, de ser planta, de ser fungo, de ser mamífero, ser vertebrado, sem vertebrado, todo ser vivo tem que transformar o ambiente no qual ele vive para conseguir se reproduzir. A reprodução biológica implica que você vai transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Quando você se alimenta, o que você está fazendo é transformando matéria inorgânica em matéria orgânica. Quando a gente tem um filho, a gente está transformando a proteína, a energia, o carboidrato, a gordura que a gente come, que é inorgânico, tá certo? No filho que vai nascer. Então, o processo de reprodução biológica significa que você vai transformando o inorgânico em matéria orgânica. E assim você vai se reproduzindo. Então, transformar o ambiente no qual vive é uma condição indispensável à reprodução biológica de qualquer ser vivo. Bom, essa transformação do ambiente chega em um determinado momento da vida que essa transformação do ambiente começa a se dar num novo patamar. Em vez de você ter um patamar determinado apenas biologicamente, você passa a ter agora um patamar no qual você tem uma interação com o meio ambiente com tal qualidade que você constrói na consciência antes de construir na cena. Você passa a ter o trabalho. Quando você passa a ter o trabalho, você passa a ter uma nova forma de matéria, a matéria social. A matéria social são as relações sociais, singulares e universais, a gente vai estudar isso hoje, singulares e universais que formam esta totalidade que é o mundo dos homens, esta totalidade que é o ser social, esta totalidade que é a nossa história. O que é esta matéria social? Essa matéria social nada mais é do que a matéria inorgânica organizada no patamar superior ao da matéria orgânica. Nada mais é do que isso. Você tem um animal que para se reproduzir tem que se reproduzir biologicamente, portanto tem que transformar o ambiente. Só que agora, ao transformar o ambiente, você transforma este ambiente numa relação chamada trabalho, que ao transformar o ambiente você transforma o próprio animal. E o resultado disso é que você passa a ter agora, não mais a história da reprodução biológica desse animal, mas a história de como este animal se organiza para se reproduzir biologicamente, no limite, né? Para se reproduzir biologicamente. Então você passa a ter a história das formações sociais, a história do desenvolvimento dos indivíduos que fazem parte das formações sociais que estão se desenvolvendo ao longo do tempo. E a partir disso, veja, você passa a ter uma nova esfera da materialidade. As relações que a gente vai estabelecendo entre nós para, no limite, garantir a nossa reprodução biológica. Então, veja, a gente não tem nenhum momento no desenvolvimento da matéria que você tem uma ruptura e diz, opa, agora não é mais matéria. Não tem isso. Eu vou mostrar para vocês
que a consciência, que é imprescindível para todo corpo teleológico, lembra disso? A consciência, que é imprescindível para todo corpo teleológico, a consciência é a consciência de um animal que surgiu daqui, ó. Se a vida é a matéria inorgânica organizada no patamar superior, a consciência humana é o resultado desta matéria inorgânica organizada no patamar superior ainda à matéria orgânica. A consciência é sempre a consciência de um animal que tem que se reproduzir biologicamente, do indivíduo humano, parará. E eu vou mostrar para vocês que o conteúdo da consciência é sempre o mundo no qual a gente vive, com todas as contradições, descompassos, etc. Mas a gente só pensa o mundo no qual a gente vive. A existência determina a consciência. Vou chegar lá. Tranquilo, né? Querem perguntar, trazer questões? Tranquilo? Então, isso é o materialismo do Marx, isso é o materialismo do Lukács. Nós não precisamos de nada que não seja material para explicar tudo que existe. Se Deus existe, que é todos nós que sabemos que Ele não existe, tá certo? Mas se Deus existe, é rigorosamente inútil, tá certo? Não serve para nada, a gente não precisa dele, tá certo? Isso é só para provocar vocês, tá? Que 90% do pessoal aqui acredita em Deus e ainda faz uma pergunta, tá certo? E os meus alunos são assim, né? Até explicar para eles, falar, tudo bem, vocês podem acreditar em Deus, mas não em sala de aula aqui dentro, né? Não dá para dizer, né? Não dá para dizer, vamos resolver o problema da miséria com as políticas públicas porque Deus quer. Não pode, esse último argumento não vale, tá certo? Esse aí não vale. Avanço? Tranquilo? Veja, o que eu estava em seguida argumentando com vocês é como é que se dá, então, esta passagem do orgânico ao ser social. Como é que se dá esta passagem da matéria orgânica à matéria social? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Eu comecei a mostrar para vocês que isso acontece num processo que o máximo que a gente pode dizer filosoficamente, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista filosófico, é que este salto para fora da natureza, para fora da animalidade, como diz o Lukács, como diz o Marx no manuscrito de 44, é um salto que dá origem a um complexo formado pelo menos pelo trabalho, pela fala e pelas relações sociais. Lembra disso? Eu estava mostrando para vocês que sem o trabalho não dá para ter o novo, que torna a fala rigorosamente necessária, imprescindível. Sem a fala não dá para ter o pensamento abstrato, que é imprescindível para ter a teleologia. Então, sem a fala não dá para ter trabalho. E tanto o trabalho quanto a fala só dá para existir se você tiver um conjunto de seres humanos que estão vivendo em sociedade. Então, nesse sentido, Lukács vai argumentar que a gênese do ser social não é a gênese do trabalho, não é a gênese da totalidade social, não é a gênese da fala, é a gênese de um complexo formado pelo menos pelo trabalho, fala e sociabilidade. Sociabilidade no sentido da totalidade das relações sociais. Vai argumentar o Lukács, olha, como exatamente foi a primeira sociedade, não dá para a gente estabelecer ontologicamente. Dá para dizer, olha, se saiu da natureza, se entrou na matéria social, pelo menos tem que ter trabalho, fala e sociabilidade. Agora, como de fato foi, tem que esperar que venha a arqueologia, a antropologia e descobrir para a gente aonde que surgiu a primeira sociedade verdadeira humana, como é que se deu esse processo, se esse salto ontológico foi um salto que levou, sabe lá eu, um instante, ou foi um salto que levou centenas de milhares de anos, tá certo? Tem que descobrir as mediações históricas, tem que descobrir as mediações históricas concretas. E quem pode descobrir isso é a teologia, a antropologia, é a ciência, não é a ontologia, não é a filosofia. O que a filosofia pode dizer é que se não tiver trabalho, fala e relações sociais, não dá para ter o ser social. Isso é o mínimo minimório. Mas se de fato a primeira sociedade foi esse mínimo minimório, ou era um pouco mais complexa, se o processo de transição possibilitou que o complexo tivesse também o complexo da educação, o complexo da sexualidade, o complexo da alimentação, tá certo? Não dá para saber agora. Tem que esperar até que a ciência diga para a gente. Agora, pode ser também que a ciência não consiga dizer.
Vai que o sítio arqueológico, onde surgiu a primeira sociedade, foi destruído. Teve uma erupção vulcânica, uma enchente, uma guerra, tá certo? Plantaram soja em cima, enfim, pode ser que tenha sido destruído o sítio arqueológico. Então pode ser também que a gente não descubra exatamente. Então tem que esperar, certo? E aí eu estava mostrando para vocês como depois que o Lukács escreveu a ontologia, teve pelo menos duas descobertas muito significativas. E que certamente se o Lukács tivesse conhecimento delas, ele teria incluído isso lá na ontologia. Primeiro foi a descoberta do Homo floresiensis, né? Um ser humano com base biológica que não é o Homo sapiens sapiens, tá certo? Ser humano que faz música, que enterra os mortos, tem religião, fica caverna, e que é Homo erectus, tá certo? Primeira coisa é. E segunda coisa foi a descoberta que a origem do Homo sapiens não coincide com a origem do ser social, não coincide com o surgimento do trabalho. O Homo sapiens surgiu pelo menos 100 ou 150 mil anos antes de aparecerem as primeiras formas de trabalho que a gente descobriu. Por que eu estou dizendo isso, as primeiras formas de trabalho? Porque há não mais do que 3 ou 4 anos atrás, era assim, 35 mil anos era certo que tinha trabalho, mas tinha uma data provável que era 80 mil anos, mas tinha uma datação duvidosa, tá certo? Hoje, o certo é que é 100 mil anos. Fizeram uma datação, fizeram uma descoberta incrível, tá certo? Potinhos com material de pintura com tinta para fazer pintura rupestre, né? E a tinta foi datada em 100 mil anos, seguro, certo? E tem uma possibilidade de ter sido 120 mil anos. Então é capaz daqui a 3 ou 4 ou 5 anos a gente se encontrar. Eu estou dizendo para vocês, lembra? Era 35, talvez 80, depois 100, talvez 120, né? Mas 100 seguro, e agora a gente está em 180. Quer dizer, tá certo? Pode ser que a humanidade seja mais antiga do que a gente imagine hoje, tá? Porque as informações que a gente tem hoje. Mas tudo isso, veja, não altera o que a gente está afirmando do ponto de vista ontológico. O trabalho é a categoria fundante, ele surge dentro de complexo, tá certo? Isso não se altera com a alteração dessas datações, dessas descobertas, etc. Tranquilo? E aí eu estava dando uma olhada com vocês o que é então esse trabalho de categoria fundante. Deixa eu só voltar um detalhe. Veja, o trabalho categoria fundante não quer dizer que ele vem primeiro, tá claro? Por que ele é fundante? Porque é no trabalho que eu vou ter a produção do novo, lembra disso? Que vai levar o ser social para frente. Nem a linguagem produz o novo, nem a totalidade das relações sociais produz o novo. O que produz o novo é o trabalho. E isso vai fazer com que, então, nesta totalidade, o trabalho seja um momento predominante. O trabalho arraste a totalidade para atender as necessidades, explorar as possibilidades que ele vai produzir incessantemente. Yes? Não, né? Diga. Pode voltar isso. Volta aonde? Veja, na maior parte das vezes, a gente entende assim, fundante é primeiro, né? E tem uma certa razão, quer dizer, o fundante vem antes do fundado, certo? Tem uma certa razão. Mas veja, no caso do ser social, se de fato, o ser social mais primitivo era fala, trabalho e sociabilidade, se de fato for isso, veja, e se todos surgem como parte de um mesmo complexo, então a gênese do ser social é a gênese de um complexo, formado pelo menos por esses 3 complexos parciais, se isso é assim, o trabalho não veio antes da fala, nem veio depois da sociabilidade, nem a sociabilidade veio antes, eles surgiram juntos, tá certo? Então por que trabalha a categoria fundante? Porque veja, o que a fala é capaz de fazer? A fala é capaz de elevar à consciência o novo que vai sendo produzido na vida. Mas a fala por si só não produz novo. Se você ficar falando, Mariazinha foi ao mercado, Mariazinha foi ao mercado, Mariazinha foi ao mercado, você não produz o novo. Percebe? É o processo de objetivação, olha, que é inerente ao trabalho, que vai produzir o novo. Se você pegar a totalidade das relações sociais, a totalidade das relações sociais também não produz o novo. O que produz o novo são as objetivações as objetivações são sempre, por mais coletivas, são sempre atos singulares de indivíduos historicamente determinados, percebe? Então, da totalidade também não vai sair o novo. Então, de onde que pode sair o novo? Daqui, ó.
Então, o que vai fazer com que esta totalidade seja uma totalidade social e não uma totalidade biológica é o trabalho. Então, o trabalho é categoria fundante não é porque ele veio antes, é porque nele a gente tem, pela primeira vez, a manifestação da nova essência do ser social, se comparado com as essências anteriores. Agora, veja, se a reprodução biológica é a reprodução do mesmo, a reprodução social é a produção do novo. Certo. Melhorou? Diga. Como é possível, então, você ter uma espécie anteriormente ao surgimento do trabalho que objetivava cerâmicas e etc? Eu não conheço isso. Nunca ouvi falar disso. Quando você fala do fluorescência e do Homo erectus, que é muito anterior ao trabalho, ao surgimento do trabalho, é isso que você colocou? Qual? Do Homo floresiense? Isso. Não. O Homo floresiense já trabalhava. Já era ser social. Tanto, veja, o que a gente conhece do Homo floresiense até hoje é muito pouco. A gente sabe que na Ilha das Flores ele desapareceu há 12 mil anos atrás e a gente não sabe quando que ele surgiu. Então, eles estão escavando, eles chegaram no fundo lá na caverna ainda. Então, fazendo pesquisas em outros lugares. Então, o que a gente sabe é que já teve um ser humano capaz de trabalho, tá certo? Portanto, de reprodução social. E que esse ser humano, que desapareceu há 12 mil anos atrás na Ilha das Flores, tinha como base biológica um Homo erectus. Tá certo? Então, ele já era ser social. Agora, teve Homo erectus antes de ter o Homo floresiensis? Teve. Mas também teve Homo sapiens antes de ter ser humano. Percebe? Na verdade, veja, o aparecimento do ser social não é um processo biológico. Antigamente, a gente achava assim, ó, só dá para ser social se tiver esse patamar neurológico do Homo sapiens. Agora a gente sabe que o patamar neurológico do Homo floresiensis, um cérebro muito menor, um crânio muito menor, já era um patamar suficiente para ser social, já era suficiente para ter trabalho. Então a gente, veja, não seria uma completa surpresa, embora seria uma grande surpresa, se investigações mostrassem, sabe, olha, descobrimos um outro ser social com outra base biológica do planeta Terra, que desapareceu rapidamente por alguma razão, tá certo? Efetivamente, hoje a gente sabe que dá para ter um ser social com uma base neurológica inferior à do Homo sapiens, uma base neurológica do Homo erectus. Se vocês quiserem ter mais informação sobre isso, se vocês entrarem no Google e colocarem Homo floresiensis, vocês vão ter artigos e informações que não acabam mais, tá certo? Mas tem um artigo muito legal que chama Os Menores dos Humanos. Deixa eu ver se eu tenho os dados dele aqui. Não tem, não? Índio. Será que tem aqui? Tem aqui. Bom. O principal é um conjunto de cientistas, o principal chama Von, e foi publicado no ano de 2005 na Scientific American Brasil, sabe aquela revista? Que é péssima, reacionária, horrível, mas publicou esse artigo legal. Mas a revista é péssima, isso é péssimo. Como é que se pronuncia Homo o quê? Floresiensis? O floresiensis. Das flores. Floresiensis. Em 2005 significa que ele foi escrito provavelmente em 2004. Tá velho para Dedéu, deve ter mil novidades. Eu li um artigo do ano para esse ano. Essas relações familiares funcionam, né? A ex-mulher do meu filho, que virou integrante da família, que a gente gosta muito, é uma antropóloga, uma bióloga de primeira. E ela bateu no congresso com um artigo do cara que estava estudando a alimentação do Homo floresiensis dentro da caverna e tal. E ela mandou um baita artigo do cara. É incrível, incrível. Era alimentação humana.
Sabe, eles cozinhavam, usavam fogo, incrível, incrível, incrível. E eles falam já, né? As relações sociais do Homo floresiensis, é assim, ó. Avanço? Veja, tranquilo até aqui? Tá? Veja, o que eu estava mostrando para vocês, então, é que esse salto homológico, que vai ter no trabalho o seu momento predominante, né, sua categoria fundante, seu momento predominante, ele se caracteriza por uma articulação ontológica desta ordem. Toda vez que você tem um processo de transformação da natureza, que é um processo que se inicia a partir de uma resposta a necessidades e possibilidades dadas pela vida, né? Dadas pela vida é ruim, a necessidades e possibilidades que fazem parte do momento histórico concreto, historicamente determinado, que o indivíduo vive. Então, a partir do momento que essa transformação vai ser feita, a partir de uma resposta que é construída na consciência, que é elaborada na consciência, você analisa todas as necessidades, determina qual a necessidade mais necessária, analisa todas as possibilidades, determina qual a possibilidade melhor para atender aquela necessidade, e a partir daí você tem um projeto, você tem uma teleologia. E você vai atender a sua necessidade um patamar muito superior ao atendimento da necessidade que os animais atendem. Veja, os animais têm necessidade de comida, têm necessidade de abrigo, têm necessidade de energia, tal como nós. Mas a resposta que eles dão é uma resposta imediatamente biológica. Olha, você precisa de comida, você sai para caçar. Você caça. No dia seguinte você caça. No outro dia você caça. No outro dia você caça. Você não vai fazer pecuária. Você não vai fazer agricultura. Percebe? Então a resposta que os animais dão é uma resposta determinada biologicamente. A resposta que a gente dá agora é uma resposta determinada socialmente. Olha, a gente se organiza para tirar da natureza o que a gente precisa assim, ó. Só que a partir deste tirar da natureza dessa forma, a gente vai transformando a natureza e a gente vai transformando a gente, já pega a esterilização, e a gente vai se transformando nesse processo. E na medida que isso acontece, eu vou aprendendo como a natureza é, eu vou aprendendo como nós, os humanos, somos. Eu sou capaz de mexer com essa relação com um patamar de consciência superior. Portanto, eu sou capaz de dar uma resposta à necessidade, uma resposta muito superior. E o resultado disso é que a gente entra num processo de desenvolvimento que vai fazer com que a gente saia da sociedade primitiva para a sociedade escravista, feudal, capitalista e assim sucessivamente. Então veja, o que diferencia o ser humano dos animais é a resposta num patamar muito superior às necessidades que a vida coloca para a gente. E esse patamar é muito superior porque essa resposta é dada na consciência antes de ser dado no mundo objetivo. O fato de ter a mediação, a consciência como mediação da resposta, faz com que a resposta tenha um nível de consciência infinitamente superior à dos animais. E isso significa que a gente consegue responder de uma forma muito mais eficiente, muito melhor do que os animais conseguem responder. E é isso que faz com que a gente tenha predominado no planeta Terra enquanto animal. Como é que o Homo sapiens ocupou o planeta do jeito que ocupou, jogou os outros animais para fora? Como é que fez isso? Através dessa resposta muito superior a que os animais são capazes de dar às necessidades e possibilidades que a vida coloca. Yes? Tranquilo? Veja, como é que o processo de trabalho funciona? Quais são as categorias ontológicas mais universais deste processo de trabalho? Funciona assim, ó. A teleologia vai ser elaborada como uma resposta às necessidades e possibilidades que vão sendo incessantemente produzidas pela relação do homem com a natureza. Veja, para que seja dada essa resposta, já que você tem na vida cotidiana, né, no momento histórico, a cada momento histórico, você tem um enorme conjunto de necessidades e possibilidades, você não tem a menor possibilidade, a menor chance de atender a todas as necessidades, explorar todas as possibilidades ao mesmo tempo, não dá. Você tem que escolher qual a necessidade mais necessária e qual a melhor possibilidade para atender essa necessidade.
Para fazer essa escolha, você tem que fazer comparação. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer assim, isso é bom, isso é ruim, isso dá certo, isso não dá, isso é útil, isso é inútil. Então, para fazer a escolha, para fazer o processo de comparação, eu tenho que criar valores. E aí começa, então, o processo de criação de genes ontológicos de todos os complexos valorativos, inclusive da ética lá no limite. Uma vez elaborada a teleologia, veja, a teleologia sendo elaborada, só a elaboração da teleologia não atende nem necessidade alguma, nem explora necessidade alguma. Você decide, eu vou colher a jaca, mas se você não for colher a jaca vai continuar no pé, você vai continuar passando fome, a jaca vai cair, as formigas, as abelhas vão comer a jaca e você vai continuar passando fome. Então, só elaborar a teleologia não resolve. A teleologia é fundamental, porque sem teleologia não tem trabalho, mas só a teleologia não resolve. Você tem que transformar a ideia que existe na cabeça, você tem que transformar a ideia que existe na consciência em um ato que existe fora da consciência, que de fato transforma o mundo objetivo, o mundo real. E este processo de transformar a ideia nisso que existe fora da consciência é o processo de objetivação. O processo de objetivação, portanto, pessoal, é o processo humano, especificamente humano, que só existe entre os humanos, que podem ser homo sapiens ou homo floresienses, atenção, tá certo? Mas só existe entre os humanos de transformar uma ideia em um objeto que existe fora da nossa consciência. Em se tratando do trabalho, a relação do homem com a natureza, esse objeto vai ser sempre natureza transformada. Você transforma a natureza naquilo que é necessário para atender a necessidade que você está vivendo. Neste processo de objetivação, como você está objetivando um projeto, uma teleologia que você elaborou na sua consciência, o processo de objetivação coloca em confronto aquilo que você pensa ser do mundo com aquilo que o mundo de fato é. Veja, você diz, se eu fizer isso, acontece isso. Se eu pegar a minha mão, eu tenho com essa força, eu fizer assim, acontece. Veja, você constrói na sua cabeça uma série de coisas, de como, uma série de passos, de como o mundo vai se comportar, uma vez você agindo sobre o mundo dessa forma. Ao você fazer isso, ao você começar no processo de objetivação, ao você agir sobre o mundo, você vai ter a possibilidade de perceber se o mundo está se comportando ou não da forma como você previu, da forma como você achava que iria se comportar. E nesta comparação você consegue saber até que ponto aquilo que você pensa do mundo é verdadeiro ou falso, até que ponto aquilo de fato é assim ou não. Então o processo de transformação do mundo possibilita a gente conhecer melhor o que o mundo é e conhecer melhor o que a gente é. E nesse sentido, ao terminar o processo de objetivação, o indivíduo ou os indivíduos envolvidos já não são mais os mesmos. Eles têm conhecimentos e habilidades que não tinham antes. Se vocês lembrarem do final da aula de ontem, a gente discutindo a questão da arte, lembra? Eu vou dizer para vocês, eles têm conhecimentos, habilidades, uma capacidade de sensações, de sensibilidade que não tinha antes. Tranquilo? Então veja, na medida que você tem um processo de objetivação, um processo de transformação, então foi um trabalho, tá? Um processo de transformação da natureza, inevitavelmente, necessariamente, a gente tendo consciência ou não, você tem um processo de exteriorização. Aquilo que está na cabeça do indivíduo entra em confronto, se externaliza, portanto, se exterioriza, né? Sai de dentro da cabeça, entra em confronto com o mundo, e a partir daí a gente pode adquirir conhecimentos e habilidades que a gente não tinha antes. Claro isso? Pessoal lá do fundo, claro? Tem dúvida aí, ó? Tem não? Certeza? Ó, a cara é uma interrogação só. Eu diria uma interrogação de saia, tá certo? Vamos lá então. Veja, na medida em que eu tenho o processo de objetivação e o processo de exteriorização, eu estava mostrando para vocês que todo o processo de objetivação e exteriorização implica necessariamente, a gente tendo consciência ou não, necessariamente no processo de generalização. Objetivamente, porque ao você transformar uma parte do mundo, esta parte do mundo transformada vai estabelecer a relação com a totalidade do mundo existente. E a totalidade do mundo existente vai
estabelecer relação com essa parte do mundo que foi transformada. Veja, aquilo que a gente cria de novo no mundo, no universo, passa a ser parte movida e movente de todo o universo. A história de cada objeto que a gente cria é a história deste objeto criado como parte da totalidade da história humana, que por sua vez é parte da totalidade da história orgânica, que por sua vez é parte da totalidade da história inorgânica. Tranquilo? Então veja o que eu estou tentando dizer para vocês. Toda vez que eu tenho um processo de objetivação, aquilo que a gente cria de novo no mundo objetivo, faz parte agora da história do mundo objetivo. Então, se você cria, diga. O processo de objetivação não fica necessariamente em trabalho. Não necessariamente. Todo ato humano singular é um processo de objetivação de teleologia. É que agora a gente está falando do trabalho. Não, é porque assim, processo teleológico, processo de objetivação, quando na verdade você tem algo na consciência e você transforma ele para o real. Isso. Essa transformação para o real pode ser transformação da natureza e daí trabalho. Isso. É isso? É isso. Ou pode não ser transformação da natureza. E aí você vai ter os outros complexos sociais. Educação, sexualidade, alimentação, política, guerra, vai embora. Arte, tá certo? Perfeito, isso mesmo. Todo ato humano é objetivação de teleologia. Por causa disso que o Lukács vai dizer que o trabalho é a protoforma, é a forma originária, é a forma primeira do agir humano. Porque toda ação humana vai ser objetivação de teleologia. Toda ação humana, quer dizer, todo ato indivíduo, todo ato singular de todo indivíduo historicamente concreto, tá certo? Porque claro que você tem ações humanas coletivas, que daí a questão da teleologia é mais complexa. Obrigado. Ah, tá bom, obrigado. Tá certo? Então aí mas enfim, admitindo essas mediações todas, é isso que você está dizendo, certinho, tranquilo. É que como a gente está falando do trabalho, eu estou no trabalho, tá certo? Mas perfeito o que você falou. Tranquilo a generalização objetiva? Então veja, você cria um machado. O machado é um objeto absolutamente singular. A gente não vai ter dois machados exatamente iguais. Mas ao você criar um machado, você gera necessidades e possibilidades que alteram a situação histórica concreta de toda a tribo que criou o machado. Altera toda a relação da tribo com a natureza e toda a relação dos indivíduos da tribo entre si. Claro que pode alterar muito profundamente ou muito pouco profundamente, mas alterou. O indivíduo que tem posse de machado agora pode fazer coisas e precisa de coisas que não podia antes, não precisava antes. Tranquilo isso? Então veja, o desenvolvimento humano objetivo, ele tem necessariamente um elemento genérico, um elemento universal. Na medida em que a gente vai transformando a natureza, a gente vai construindo um ser social que é uma universalidade. A gente vai construindo relações sociais, objetivações objetivas, tá certo? Objetivações que têm um caráter genérico, que têm um caráter universal. Ou, se vocês quiserem, a sociedade é tão existente quanto o indivíduo. A sociedade não é um conceito que existe na cabeça das pessoas e o indivíduo é essa coisa concreta que a gente tropeça, tá certo? Não é assim. A sociedade é tão existente quanto o indivíduo. O universal é tão real, tão existente quanto o indivíduo. Vocês querem ver a prova disso? Pegue o capital. O capital só é o capital porque ele é universal. Universal. Se vocês chegarem e falarem, não, o tempo de trabalho socialmente necessário, é o valor de troca, tá certo? É o valor de cada mercadoria. Ah, é? Pega cada mercadoria e vai ver se você vai encontrar isso. Você vai encontrar variando. Só na universalidade de todas as relações, de todos os mercados do mundo, que as leis universais do capital têm a sua universalidade plena. Se a gente estudar todos os capitais de todas as empresas privadas do mundo, todos os capitais de todas as empresas públicas do mundo, todos os capitais de todos os estados do mundo, todos os capitais de todo o investimento privado no mundo, se a gente estudar tudo, a gente não estudou o capital. Porque a totalidade é mais do que a soma das partes. Se você ficar estudando cada uma das partes, não, você só está estudando cada uma das partes.
Você não está estudando a totalidade. A lei geral da acumulação capitalista, ou ela é geral ou ela não é. Percebe? O capital manda na gente, não é porque a gente falou, opa, peraí, né? Essa moedinha aqui vale 25 centavos. Essa moedinha não vale 25 centavos. A relação universal chamada capital diz que ela vale 25 centavos. Se o governo disser, olha, ela valia 25 centavos, agora não vale mais nada, o real não vale mais nada, o que vale agora, sabe lá eu, não é? Lulinha, tá certo? Então agora nós vamos ter 1 lulinha, 3 lulinha, 10 lulinha, tá certo? Pronto, acabou, isso aqui não vale nada, ó. Isso aqui não vale nada, percebe? Nada. Isso aqui é expressão de uma relação que só existe na totalidade, ó. Pega uma obra de arte, vocês pegam um quadro, aqui embaixo tem uma reprodução do quadro do Manet, que é maravilhoso, também aqui embaixo, maravilhoso o quadro, né? Você chega lá e fala, uau, que quadro lindo. Sim, agora vamos pegar cada pinceladinha, vão tirar a pinceladinha, e você vai falar, uau, que pinceladinha. Nada, pinceladinha pode ser feia, pode ser bonita. Na totalidade você tem a beleza do quadro, não é nas partes. Percebe? Em alguma maneira, e isso também acontece com o amor entre os dois indivíduos. É um sentimento que tem na totalidade a sua dimensão maior de existência, não é nos seus eventos singulares. Então veja, tanto em casos muito pessoais e singulares, quanto numa obra de arte, né, quanto numa relação social com o capital, você tem alguns momentos que o universal é mais concreto do que o singular. O capital manda mais na nossa vida do que o Morro da Urca que está aqui do lado. Aparentemente o Morro da Urca é mais concreto do que o capital. Para as nossas vidas, o capital pesa muito mais do que o Morro da Urca. Percebe? Vocês estão aqui escutando a aula de um idiota falando barbaridade sobre ontologia que me interessa para ninguém. Não é porque o Morro da Urca mandou não, entendeu? Porque o mercado obrigou você estarem aqui e eu também. Ó. Senão nenhum de nós, nem eu nem você estaríamos aqui agora, certo? Ou pelo menos não nessas circunstâncias. Não é maluco? Certo, só uma observação rápida, sem enfiar muito dúvida. Você coloca a totalidade de uma maneira que dá para a gente entender que ela não é uma categoria apenas social, é uma categoria que se aplica ao desenvolvimento natural dos seres orgânicos. Veja, a totalidade é tudo que existe. Então, se existe, faz parte da totalidade. Não tem sentido de achar que a totalidade é apenas social. Claro que você vai dizer, olha, a totalidade no ser social tem uma essência, tem uma qualidade que é diferente da totalidade orgânica, que é diferente da totalidade inorgânica. Perfeito. Mas a gente também pode falar que isso tudo aqui compõe a totalidade do universo. O surgimento da matéria orgânica não rompe a unitariedade última do universo. Faz com que o universo se torne mais mediado, mais ricamente mediado. O surgimento do ser social não faz romper, fragmentar o universo. Faz com que essa totalidade do universo se torne mais mediada, mais ricamente mediada. Então, nessas categorias, totalidade, universalidade, singularidade, particularidade, essência, fenômeno, aparência, isso tudo faz parte, são categorias ontológicas rigorosamente universais. Elas vão estar presentes em tudo, claro, respeitando a diferença entre cada esfera ontológica, mas elas vão estar presentes em todas as esferas ontológicas. Está claro falar de esfera ontológica? O orgânico e o social? Tranquilo? Avanço? Então veja, todo o processo de objetivação, ele passa necessariamente por um processo de generalização objetiva, ou seja, ele está dando origem não apenas a esse objeto singular, que ele está dando origem, ele fez uma chave, mas ele está dando origem a uma totalidade social, a um conjunto de relações sociais que vão fazer parte de uma formação social, de um modo de produção, vou compor, melhor dizendo, uma formação social, um modo de produção e assim sucessivamente. Yes? Ao mesmo tempo, ele está passando por um processo de generalização na subjetividade. Eu mencionei ontem a vocês que na medida em que você vai tendo objetivações singulares, é necessário converter o conhecimento
dessa singularidade que a gente vai adquirindo num conhecimento que tenha validade para situações novas que vão surgir no futuro. E que, portanto, a gente tem que transformar esse conhecimento do singular em um conhecimento genérico. E que a função de transformar este conhecimento do singular em um conhecimento genérico cabe à filosofia e à ciência. Lembram disso? Então eu tenho um processo de generalização objetiva e um processo de generalização subjetiva. E agora eu posso avançar mais um detalhe. Veja, e além disso eu tenho um outro processo de generalização. Na medida em que os indivíduos vão se desenvolvendo, você tem um processo em que o próprio indivíduo, ele, enquanto singularidade, ele vai se tornando cada vez mais genérico. Daquele indivíduo simples, já muito complexo se comparado com a natureza, mas daquele indivíduo simples, da sociedade primitiva, que conhecia muito pouca coisa, que tinha uma capacidade afetiva muito menor do que a gente tem hoje, que tinha uma capacidade de se relacionar com o mundo muito menos desenvolvida do que a gente tem hoje, que tinha uma capacidade de se relacionar com os indivíduos da sua sociedade muito menos desenvolvida. Este indivíduo, ele vai se desenvolvendo por uma personalidade que vai se tornando cada vez mais complexa. As emoções vão sendo cada vez mais diferenciadas, a racionalidade, as categorias filosóficas e científicas vão se tornando cada vez mais complexas. E dentro disso tudo, veja, ele tem que operar escolhas cada vez mais nuanceadas, cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, porque as relações sociais vão se tornando mais complexas, as situações sociais vão se tornando mais complexas. E o resultado disso, veja, que você vai ter um indivíduo que ele vai ser internamente muito mais ricamente mediado, internamente muito mais diferenciado e, todavia, muito mais genérico. Porque ele é capaz de ter uma relação com a totalidade do mundo que ele vive muito mais rico, muito mais desenvolvido do que tinha aquele ser humano primitivo. Pense, qualquer um de nós aqui nessa sala hoje é capaz de pegar alguns livros de história e reproduzir na nossa consciência toda a trajetória da história da humanidade, desde o início até aqui, ó. Isso que a gente pode fazer hoje, qualquer um de nós pode fazer hoje. Há 150 anos, 200 anos atrás, ninguém podia fazer, porque a humanidade nem conhecia. Na época do Hegel, estava se descobrindo que tem pirâmide e esfinge no Egito, que teve uma civilização no Egito. O Partenon, em Atenas, no século XIX, era utilizado como depósito de munição. O Partenon foi destruído porque o depósito de munição explodiu. O Partenon era uma ruína que não tinha menor valor para a humanidade. Porque a humanidade não tinha ideia do que era o Partenon. Percebe? Então, olha como a gente é capaz de ser um indivíduo muito mais genérico. A gente é capaz de manter uma relação com o gênero muito mais rica do que a gente era 100, 200 anos atrás. Vai mais para trás, então. E o cara achava que quem não era europeu era bicho, tá certo? Que se você pegasse um navio ia cair na beira você ia cair, tinha dragão, tá certo? Tá lá. Um pouquinho para trás, você estava queimando bruxa, um pouquinho para trás, pronto. Escravo não era ser humano. Percebe? Avanço? Deu para entender isso? O que eu estou tentando mostrar para vocês é que todo o processo de objetivação e de exteriorização implica na criação de singularidades. Cada indivíduo é um indivíduo irrepetível, de singularidades, cada objeto é absolutamente único, você nunca vai ter dois objetos exatamente iguais. E apesar disso também, a criação de um mundo humanamente genérico. Você tem um gênero objetivamente existente e você tem um indivíduo que é crescentemente genérico, uma singularidade que é cada vez mais genérica, crescentemente genérica. Yes? Tá dando para entender isso? Está muito abstrato? Está muito maluco? Tá, né? Vou tentar melhorar. As caras de vocês, você não fala mais das caras. A generalização é a base de constituição do ser humano genérico. Sempre. E a generalização, objetivo e subjetivo. Subjetivo. Tá certo?
Você só pode viver num mundo crescentemente genérico se a sua subjetividade corresponder a essa crescente generalidade do mundo objetivo. Yes? Vocês viram que eu usei o neologismo de generalidade, tá certo? Depois eu explico para vocês. Mas isso é coisa de um caxiano. A gente cria coisa nova, palavra difícil, coisa que ninguém entende. Uma aluna da gente uma vez chegou em casa e falou: pô, vocês falam um dialeto todo especial, né? Falando, cara, falando. Posso falar? Então veja, eu parei ontem com vocês dizendo que por causa de tudo isso que a gente conversou, o trabalho remete necessariamente para além de si próprio. Eu falei para vocês que hoje o que a gente ia fazer era pegar desde as formas mais primitivas de sociedade que a gente conhece e a gente vai investigar esse desenvolvimento humano em direção a isso que a gente é hoje. Tranquilo? Posso fazer isso então? O que ficou para trás, ficou para trás. Assim, calem-se, né? Perguntem agora ou calem-se para sempre. Mentira, né? Vamos lá? Veja, o que a antropologia, o que a arqueologia indicam para a gente é que as formas mais primitivas de ser humano que a gente conhece se caracterizavam por uma forma de trabalho chamada de coleta. Veja, o que é a coleta? A coleta é um modo de intercâmbio material com a natureza mais próxima, mais primitiva, mais iniciante que a gente conhece, mais próxima dos animais que a gente conhece. A coleta é assim, ó, você tem um grupo de indivíduos que a única coisa que eles conseguem fazer é colher da natureza, tirar da natureza aquilo que eles encontram pronto ou quase pronto para o consumo. Então, você tem um bando de indivíduos, né? Normalmente um bando pequeno, 15, 20, quando as coisas estão muito boas, 30 indivíduos, e eles chegam em um determinado lugar, comem tudo que eles conseguem comer. Pessoal, se teve um momento da história da humanidade